Bom dia, boa tarde, boa noite, investidor. Seja muito bem-vindo ao canal. Espero que estejam todos bem. Meu nome é Felipe Torres, consultor de investimento CVM, e hoje a gente vai falar sobre um dos principais fundos de recebíveis imobiliários da nossa indústria de fundos imobiliários, o AFHI11. Um fundo que é gerido pela F Invest, uma gestora que vem fazendo um excelente trabalho nesse fundo, totalmente pró-cotista, e você vai ver mais abaixo os detalhes desse fundo. É um fundo que hoje, quando eu estou gravando, está sendo negociado ali na casa dos 97,10, 97,15. Então ele está ali com um pequeno ágio em relação ao valor patrimonial, um ágio ali de 2% aproximadamente. Né? Hoje em dia ele possui quase 24 mil cotistas, que já é uma base ali já considerável, e um patrimônio líquido do fundo em 320 milhões. É um fundo que vem fazendo uma boa distribuição de proventos e ele tem ali uma reserva acumulada de aproximadamente 74 centavos por cota. Eu acho isso daqui extremamente importante porque em meses de deflação ou meses em que a inflação vem mais baixa, o fundo consegue manter ali uma certa previsibilidade nessa distribuição e mais ou menos ali manter uma certa constância na distribuição desses proventos, não tendo oscilações muito grandes. Então a gente consegue reparar aqui, que nos últimos 12 meses, ele manteve uma certa constância nessa distribuição, né? Que R$1,00, 95 centavos, 96, R$1,00, 1,05. Então, ele vem ali mantendo uma certa constância. Isso daí é importante para o investidor, principalmente para aquele investidor que já usufrui os proventos, porque ele consegue ter uma certa previsibilidade de quanto ele vai receber ali pelo fundo, né? Diferente de alguns outros fundos que não fazem essa reserva e aí ficam muito à mercê justamente dessa variação ali do IPCA, principalmente em meses em que ocorreram a deflação. Tiveram muitos fundos aí que pagaram muito pouco. Então, o investidor ali que já precisa desses proventos, que já precisa desses rendimentos, ele sente nesses momentos ali em que o IPCA vem mais baixo, ou então até mesmo que vem ali no campo negativo, né, da deflação. Como falado, no último mês ele pagou R$1,05, né, por cota, o que representa ali um dividend yield de 1,07 por mês e um anual de 12,83. Se a gente for levar para fazer uma comparação com um título, por exemplo, de renda fixa, que incide ali o imposto de renda, seria o equivalente ali a um título pré-fixado que pague ali 15,09% ao ano, ou seja, uma rentabilidade ali bastante interessante. E no dia de hoje, que o fundo está sendo negociado ali na casa de 97,10, 97,15, esse dividend yield aqui está na casa ali de mais ou menos uns 12,89, mais ou menos por aí. É um fundo que vem conseguindo aumentar bem, né, a sua base de cotistas. Então reparem, em março de 2023 a base de cotistas deles era de 19 mil pessoas, agora em agosto já está ali quase em 24 mil, então houve um aumento ali significativo nessa base ali dos cotistas. Também ainda nessa parte de liquidez, né, ele tem um volume médio ali, diário de negociação de 1.470.000, que já é uma liquidez ali bastante interessante. Olhando a composição da carteira, a gente vê que é um fundo que ele é bastante diversificado, então a gente vê que a maior concentração do fundo está nesse ativo aqui, numa porcentagem ali de 4,97% do patrimônio líquido. Então é uma concentração ali saudável, uma concentração ali segura. Até 5, 6% eu entendo que é uma concentração ali aceitável. Acima disso, já tem que acender ali o sinal de alerta e, enfim, entender ali o porquê de uma concentração ali em determinado ativo, né? Tem fundos que tem concentração de 10, 15% em um único ativo. Se ocorre algum problema com esse ativo, né, esse fundo, nesse exemplo que eu estou dando, vai sofrer bastante. Diferente aqui do FHI, que a maior concentração está abaixo de 5%, então ocorrendo algum problema, por exemplo, com esse papel aqui de default, de calote, o fundo não sente tanto e não afeta tanto os rendimentos ali do fundo. É um fundo ainda que possui uma concentração muito baixa, né, em um único fundo imobiliário, que é o RINV11, e ele possui ali 11% em caixa para aproveitar oportunidades que possam surgir ali de papéis ali para serem acrescentados na carteira. A alocação geral do fundo hoje está então em 54% em CRIs atrelados ao IPCA, a uma taxa de IPCA mais 7,84%.
do CDI, né? Ele tem 34% ali indexado ao CDI, a uma taxa de CDI mais 4,37%. Eu acho esse mix aqui da carteira bastante interessante, porque ele tem 54% em IPCA e 34% em CDI, ou seja, são duas porcentagens ali bastante expressivas, né, nesses dois principais indexadores. Então o gestor ele consegue aproveitar ali o melhor momento de cada indexador e ele faz a transição que ele acha mais interessante. Se o gestor entende que é um momento mais propício para ele estar mais alocado em IPCA, ele vai aumentar a concentração em IPCA. Se ele acha que é um momento mais propício para estar alocado em CDI, ele vai aumentar a porcentagem ali em CDI. Então eu gosto bastante de fundos com essa característica, diferente de fundos monoativos, né, ou então que tem uma concentração muito grande em determinado indexador, como 90% em IPCA, ou 90% em CDI, enfim. Então eu gosto aqui desse mix, eu gosto aqui dessa possibilidade do gestor estar transitando aqui entre esses dois indexadores de acordo ali com o momento da economia. Se a gente for olhar somente pelos títulos, né, de renda fixa que compõem o fundo, tirando ali o caixa do fundo e também tirando ali aquela participação pequena que ele tem no fundo imobiliário ali, ele vai ter 61% dos ativos ali atrelados ao IPCA, 38% ao CDI e uma porcentagem muito baixa aqui, que é de 0,20 em ativos pré-fixados. Já olhando aqui a visão global, né, como a gente viu ali, ele tem 88%, quase 89% em CRIs, 11% em caixa e 0,08% naquele fundo imobiliário que a gente viu ali mais acima. Gosto muito também dessa diversificação aqui por risco, então você vê que a maior parte estão em ativos considerados high grade, mas ele tem uma pimentinha ali que serve para dar uma rentabilidade ali um pouco mais interessante para um fundo, em ativos ali high yield, que na verdade são ativos com maior risco, né? Então deveriam ser chamados ativos high risk, mas é uma concentração ali de 33%, né? É uma concentração ali menor, digamos assim, 1/3 do fundo está atrelado a esse tipo de risco, mas a maior parte, ali, 2/3, estão em ativos ali com a classificação de crédito ali mais elevada, que são os high grade. A alocação do fundo por segmento, né? Então 45% está no setor de incorporação, depois nós temos varejo, logística, loteamento, transporte, chegando até aqui embaixo em 0,01% em hospital. Por ser securitizadora também é importante a gente vê aqui se ele não está muito concentrado em uma única securitizadora, que a gente vê que ele tem uma diversificação bastante interessante aqui nas securitizadoras que compõem ali o fundo, né, os ativos ali que compõem o fundo. E aqui nós temos a alocação do fundo por série. Então a gente vê que praticamente 95% do fundo está alocado ali em séries mais seguras, que seria a série única e a série sênior. E o que seriam essas séries? Vamos imaginar o seguinte, eu sempre gosto de fazer a seguinte analogia. Provavelmente você já viu ali em filme, na televisão, em seriados, uma pirâmide de taças, né, em casamentos, em festas. E aí, como é que é composta essa pirâmide de taças? No topo ali tem uma taça, e aí vem um garçom, vem um convidado, enfim, vem uma pessoa e começa a encher ali aquela taça. Aquela taça vai encher, vai transbordar, e aí aquele líquido vai começar a encher as duas taças de baixo. Quando aquelas duas taças de baixo estiverem cheias, elas vão transbordar também e vão encher as 4 taças de baixo, e assim sucessivamente até chegar ali na base daquela pirâmide de taças. Com essa questão aqui das séries, a gente pode entender da mesma forma, né? A gente pode imaginar então que o líquido que está naquela garrafa é o fluxo de pagamento que aquele CRI ele recebe, e aí se eu tiver um fluxo de pagamento capaz de encher todas as taças vão receber ali aquele líquido, né? Então todas as séries daquele CRI receberão um pagamento. Mas vamos imaginar em algum momento ali que ocorra algum problema que metade daquele fluxo de pagamento ali seja comprometido e, enfim, eu não consiga receber na totalidade todo aquele fluxo ali de pagamento. Aí nesse caso, o que vai ocorrer? As primeiras taças seriam enchidas, né? Mas as taças lá da base, elas ficariam ali sem receber ali aquele líquido que seria o fluxo de pagamento. Então a gente pode fazer essa analogia. E aí quais seriam essas taças? As taças de cima seriam ali consideradas as taças sênior,
né? As taxas de baixo, ali no meio, no meio da pirâmide, seriam as taxas mezanino, e as taxas da base da pirâmide, elas seriam consideradas ali da série subordinada, e esse fundo nem tem essas séries subordinadas, porque as séries subordinadas são as séries ali que apresentam o maior risco. Se a gente for pegar para analisar esses fundos de recebíveis imobiliários que tem ali um maior risco, né, que são chamados de high yield, mas na verdade, como eu falei anteriormente, deveria ser chamado de high risk, como HCTR, DEVA, TORD e assim vai. Se você pega para analisar a carteira deles, boa parte da carteira deles vai ser composta por ativos da série mezanino e da série subordinado, porque são as séries ali que têm o maior risco. E é importante a gente olhar essas séries aqui, porque quanto mais para baixo for essas séries, né, ali subordinada e mezanino, maior vai ser o risco desse fundo e, por consequência, maior tem que ser o prêmio exigido para você investir nesse tipo de fundo. Bom, para hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem gostado, peço que, por favor, deixem o seu like, comente aqui embaixo o que você achou do vídeo, se você gostou, se você tem sugestão para algum outro fundo imobiliário que você gostaria de ser analisado aqui, se você puder também compartilhar com outras pessoas que se interessem pelo tema, para que o YouTube possa entender que esse vídeo aqui ele é importante e possa divulgar também para mais pessoas, agradeço imensamente. E se você tiver interesse em ter a sua carteira de investimentos analisada ou começar a montar uma carteira de investimentos do zero, eu vou deixar meu número de WhatsApp aqui embaixo, pode entrar em contato comigo. Eu sou consultor de investimentos CVM, então eu posso montar uma carteira para você individualizada ou analisar a carteira que você já tem, recomendando ali ativos de renda fixa, renda variável, ações, fundos imobiliários, investimento internacional, enfim. Aí vai depender do seu perfil de risco, vai depender ali também dos seus objetivos, tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima.